Olá, amigos da Novo Tempo. Nossa saudação carinhosa a você que todas as semanas tem acompanhado o programa Bíblia Fácil. Estamos começando mais uma vez, estudando agora o livro do Apocalipse e hoje chegamos ao capítulo 11. E nele vamos aprender a respeito de duas testemunhas de luto. O tema que hoje vamos estudar tem a ver com a batalha contra a palavra de Deus. Por isso, quero convidar você a tomar a sua Bíblia, se juntar aos nossos amigos que estão aqui no Cevisa e participar desse estudo. O Apocalipse tem várias mensagens e o tema que hoje nós vamos aprender envolve um conflito que o diabo suscitou para atacar a palavra de Deus. Hoje vamos aprender sobre duas testemunhas mártires. Quem são essas testemunhas? Então vamos orar agora, pedindo a orientação do Espírito Santo para o estudo que nós vamos fazer agora. Feche seus olhos, ore comigo, você que está em casa também nos acompanhe nesta oração. Bondoso Deus e nosso querido Pai, obrigado por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Abençoa-nos mais uma vez, enquanto leremos o livro do Apocalipse e que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Por Jesus te oramos. Amém. Apocalipse capítulo 11, eu quero convidar vocês então a abrir a Bíblia nesse capítulo e nós vamos então entender um grande conflito que se estabelece. Aqui no capítulo 11, João está para testemunhar uma verdadeira batalha entre a Bíblia, a palavra de Deus, e o ateísmo. E esta batalha alcançou seu clímax na Revolução Francesa. E nós vamos ver também que essa história ocupa um lugar na profecia bíblica, onde vamos destacar o ódio de Satanás contra a palavra de Deus. Dê uma olhadinha em Apocalipse capítulo 11, no verso 3. Eu vou pedir aqui então o Cláudio, por favor, que me ajude lendo esse texto. Apocalipse capítulo 11, verso 3 e também o 4. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Interessante que aqui no Apocalipse é introduzido agora um período de tempo bem interessante. Olha o que diz o versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Esse período voltará a aparecer no livro do Apocalipse. Quando você olha, por exemplo, para o capítulo 12, dê uma olhadinha no verso 12, no verso 6. Olha o que diz Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Esta expressão vai aparecer aqui mais vezes no Apocalipse. Significa um período profético em que essas duas testemunhas estariam testemunhando a respeito do Cristo, só que vestidas em panos de saco. Como diz aqui, vestidas de pano de saco. O que representa isso tudo? Pois bem, alguns têm tentado interpretar o que são essas duas testemunhas e como nós entendemos a Cristo dizer que a palavra dele tem o poder de salvar, de transformar, de libertar. Nós entendemos também que Cristo disse que nós devemos examinar as Escrituras porque elas dão testemunho dele, lá em João 5. Nós acreditamos de que as duas testemunhas de Apocalipse 11 sejam o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, é a própria palavra de Deus que dá testemunho a respeito do Cristo. Bom, vale a pena ler o texto de João, né? Abra sua Bíblia por um instante no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39. Olha o que diz a Escritura. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Testificar é dar testemunho. Então, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, nós entendemos ser essas duas testemunhas. Agora, elas vão testemunhar por 1260 anos, vestidas de panos de saco.
O que significa o estar vestido de pano de saco? Na Bíblia, o vestir-se de pano de saco é um sinal de arrependimento, de contrição. Quando alguém estava contrito, arrependido, ou quando alguém estava lutando com Deus em oração, a pessoa se humilhava, colocando panos de saco e às vezes cinzas sobre a cabeça. Era esse um sinal de humilhação, um sinal de busca. E por que 1260 anos? Bom, vamos entender melhor esse período profético. Em Hebreus 4:12, o autor sagrado escreveu assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, essas 2 testemunhas, elas têm esta capacidade de penetrar na mente e no coração do homem. É isso que o autor está dizendo. Ela tem a capacidade de penetrar em nossos corações, de fazer as mudanças necessárias, de nos auxiliar na nossa jornada. Então, tudo isso envolve a palavra de Deus. Um outro detalhe também, esses 1260 anos, aonde eles se localizam na história? Nós entendemos de que esses 1260 anos, em que as 2 testemunhas dariam testemunho vestidas de panos de saco, refere-se ao período da supremacia papal. Porque foi esse período que durou exatamente 1260 anos. Quando ele começou? Começou no ano 538 e foi até o ano 1798. O que aconteceu em 538? Estão lembrados vocês que nós falamos de que o papado, para se estabelecer, ele teve que expulsar as tribos que não aceitavam sua autoridade, principalmente 3 tribos que eram arianas, os érulos, vândalos e ostrogodos. Os ostrogodos foi a última tribo a ser expulso de Roma, e eles só foram expulsos no ano 538. É por isso que João II começa aí o sistema papal, ou a união da igreja com o Estado, um período de domínio papal. E esse período se estendeu por 12 séculos, durante toda a Idade Média, até 1798, quando Napoleão Bonaparte mandou que prendessem o Papa Pio VI. Quando o Papa Pio VI foi preso, lá em Roma, em 1798, na Capela Sistina, terminaram os 1260 anos em que o papado dominou o mundo. E por que a palavra de Deus foi, nesse momento, testemunha de pano de saco? Porque ela foi perseguida, porque ela foi buscada, porque ela foi atacada severamente. Por isso ela estava testemunhando de pano de saco. Vamos ver mais detalhes a respeito dessa profecia. Ao longo desses 1260 anos, a palavra de Deus foi atacada, mas ainda assim ela foi preservada. Deus miraculosamente preservou esse livro. E um dos povos que preservou a palavra de Deus foram os valdenses. Os valdenses existiram por cerca de 1000 anos. E eles eram grandes estudiosos da Bíblia. Antes mesmo que Lutero traduzisse o Novo Testamento para o alemão, ou que Wycliffe traduzisse a Bíblia para o inglês, os valdenses já tinham toda a Bíblia na sua língua. Eles traduziram toda a Bíblia para o idioma deles, que era mais ou menos uma mistura, um pouco do italiano com um pouco do francês, e eles traduziram então a Bíblia para o seu dialeto. Eu visitei nos Alpes, no Vale do Agrongona, as residências dos valdenses. Eles se esconderam aí ao norte da Itália, sul da França, nessas montanhas, nos Alpes, e eu visitei uma de suas escolas, e lá eu tirei essa foto. Essa aqui é uma das Bíblias, e essa Bíblia está lá hoje, na escola valdense. A escola não funciona mais, mas essa escola formava pastores na Idade Média, e a Bíblia ali está numa posição de destaque, porque eles passavam 4 invernos nessas escolas e eles estudavam a Bíblia e a natureza.
Era este o preparo que os valdenses tinham para a formação do pastor. Eles estudavam os eventos naturais, a natureza, como Deus se revela nela, e eles estudavam a Bíblia. Ou seja, eles estudavam a forma como Deus usa para se revelar, tanto a natureza quanto a Bíblia. Você sabe que Deus ele se revela de pelo menos 4 formas. Deus se revela na natureza, Deus se revela através da Bíblia, Deus se revela através do Espírito Santo falando ao nosso coração, e a revelação plena de Deus é Cristo Jesus. Então assim Deus se revela. E eles estudavam a revelação geral, que era a Bíblia, e a revelação geral, que era a natureza, e a revelação específica, que era a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia foi preservada por alguns povos durante a supremacia papal nesses 1260 anos. Agora o verso 6 diz assim: elas, as 2 testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando você olha para o verso 6, quando diz que a palavra de Deus, o Novo e o Antigo Testamento, tem poder de profetizar para fechar os céus, para converter a água em sangue, para trazer flagelos sobre a terra, você se lembra de que eventos da Bíblia? Lembra, por exemplo, das pragas do Egito? Não foi pela palavra do Senhor que as pragas caíram? Você se lembra de Elias, quando ele orou e por 3 anos e meio não choveu? Não foi a palavra do profeta que fechou os céus? Você se lembra também que uma das pragas, as águas do Egito, transformaram-se em sangue? Não foi pela palavra do Senhor? Então é a palavra que tem o poder de fazer essas coisas. É por isso que as 2 testemunhas, na minha visão, a melhor interpretação como sendo a Bíblia, ela se adequa. Porque nenhum outro elemento na Bíblia fez o que aqui está dizendo que eles fizeram. Um outro detalhe interessante da profecia. Olha o que diz o verso 7 e 8. Vou pedir a alguém mais que leia. Pastor Neto, leia para nós versos 7 e 8, por favor. Quando tiveres então concluído o testemunho que devem dar a besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quando as 2 testemunhas tiverem concluído o seu testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Aqui temos um novo elemento também. Além dos 1260 anos de supremacia papal, agora surge também a expressão a besta. Bom, a palavra besta ou animal em profecia significa um reino ou um poder. Mas quem é essa besta que surge do abismo e que vai pelejar contra as 2 testemunhas, as vencerá e as matará e deixará seus cadáveres estirados na praça da grande cidade? E aqui diz que essa grande cidade se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Um verso interessante para se entender, né? Cristo foi crucificado em Sodoma ou no Egito? Não. Ele foi crucificado em Jerusalém. Essa foi a cidade que ele foi crucificado. Mas por que o Apocalipse está dizendo que ele foi crucificado na grande cidade, que também se chama espiritualmente Sodoma e Egito? Bom, isso aqui é uma aplicação interessante. Qual foi a nação que mais se revoltou contra a Bíblia e chegou a promulgar um decreto condenando totalmente o livro de Deus? Esta cena, esse episódio do capítulos 11, 7 e 8, eles vão se cumprir justamente por ocasião da Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, o ateísmo que surgiu na França batalhou severamente contra a palavra de Deus. Esta besta que surge do abismo é o próprio Satanás
que usou o ateísmo na França para combater as Escrituras Sagradas. Como foi isso? Vamos olhar um pouquinho para a história. Aqui está a Catedral de Notre-Dame. Aqueles que vão a Paris, é um ponto de visita hoje quase que obrigatório. Essa Catedral de Notre-Dame, ela tornou-se palco de um momento muito interessante desta revolução do ateísmo. Eles chegaram a declarar, por volta de uma assembleia na França, a não existência de Deus. E como Deus não existia, declararam eles tinham que adorar alguma coisa. Então eles pegaram uma mulher de fama vulgar e levaram esta mulher até a Catedral de Notre-Dame, e lá eles começaram a adorar essa mulher como sendo a deusa da razão. A partir desse momento, a razão será a deusa dos franceses. Não existe Deus, vamos acabar com sua palavra e vamos entronizar uma mulher como símbolo da deusa da razão. E essa cerimônia se deu na Catedral de Notre-Dame. Bom, vamos ver mais alguns detalhes. Olha o que diz o verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. A palavra de Deus seria atacada e por 3 dias e meio os corpos ficariam estirados na praça. Pegando mais uma vez o princípio profético, 3 dias e meio equivalem a 3 anos e meio. Quando na história da França se cumprem esses 3 anos e meio, quando a palavra de Deus foi severamente atacada? Bom, essa profecia se cumpriu com precisão histórica na França, e os 3 anos e meio foram um reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando, por decreto de sua Assembleia Legislativa, a França declarou: não há Deus. Este foi um motivo de grande regozijo para todos os seus habitantes. Mas este decreto durou até 17 de junho de 1797. Durante este período, a Bíblia sofreu muitos ataques. A França caiu num estado de anarquia tão grande, a mortandade aumentou, os crimes e a violência de tal maneira que as próprias autoridades francesas vieram a reconhecer de que Deus era necessário à nação. E mais uma vez a religião foi permitida na França, voltaram atrás nesse decreto, e a Bíblia pôde mais uma vez circular na França. Ou seja, quando se tirou a palavra de Deus, o Estado desceu o mais fundo que podia na sua moralidade. E tornou-se o governo insustentável, porque ninguém podia com toda a violência que agora estava acontecendo. Durante esse período de 3 anos e meio, olha o que eles fizeram. Primeiro, os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e ela foi abolida na França, considerada como morta. Daí a expressão, ela foi morta e os cadáveres ficaram estirados na praça 3 anos e meio. Segunda atitude da Assembleia, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que naquele tempo era o corpo legislativo da França. Terceiro, decidiram que a semana não mais seria de 7 dias, mas agora 10 dias. O dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se guardava 1 dia em cada 10. E como se guardava esse dia? Com orgias e blasfêmias. Mexeram até no ciclo semanal. Uma outra atitude que eles tomaram, negou-se abertamente a existência de Deus. E uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão, e as pessoas deviam adorá-la. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Ou seja, o ateísmo na França, que o próprio diabo
levou à consecução, atacou as duas testemunhas. E por 3 anos e meio, esse foi o cenário que se montou. Agora, o versículo 11 diz que a história mudaria. Apocalipse 11, 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, subindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio o quê? Grande medo. O que aconteceria depois de 3 anos e meio? As testemunhas iriam ressuscitar. Como que as testemunhas ressuscitaram? Porque depois dos 3 anos e meio, a legislação voltou atrás e tirou todos os decretos proibitivos. Olha o que mais diz o Apocalipse, verso 12 e 13. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Olha que interessante. Agora vamos voltar a um detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar. Vocês estão lembrados de que aqui foi dito que elas iriam, olha para o verso 8 novamente, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. De que país nós estamos falando? Estamos falando da França. Agora, por que espiritualmente é que a França é chamada de Sodoma e Egito? Porque o Egito foi a nação neste mundo que mais duvidou da existência de Deus. Você se lembra quando Moisés vinha para Faraó e dizia: você deixa ir o povo, senão virão pragas? Qual era a resposta de Faraó? Quem é o Senhor Deus para que eu deixe ir a Israel? Então, a negação da existência de Deus, esse é um hábito da nação egípcia. Agora, por falar em Sodoma, qual foi o grande pecado de Sodoma? Foi a licenciosidade, foi a orgia, foram os pecados sexuais. Você se lembra quando os anjos vieram à casa de Ló para o tirarem de Sodoma? Os homens de Sodoma vieram atrás dos anjos e eles bateram a porta na casa de Ló. E Ló fez o quê? Para proteger os 2 anjos, ofereceu quem? As 2 filhas que eram virgens. E o que os homens disseram? Nós não queremos as suas filhas virgens, nós queremos os 2 homens que entraram aí. Por que eles queriam esses homens? Para manter relações homossexuais com eles. Você percebe aonde chegou esta nação? Sodoma? Agora a França é comparada ao Egito e comparada a Sodoma. Mas por que também é dito aí no verso 8 que é onde o seu Senhor foi crucificado? É porque nesse período Cristo foi crucificado na pessoa de suas testemunhas, na pessoa de seus filhos, dos sinceros que aí morreram por amor a Cristo. Estão lembrados do massacre de São Bartolomeu? Não foi também ele na França? Então, ao longo da história, a França oprimiu também o povo de Deus. E Cristo foi crucificado também aí, na pessoa de suas testemunhas. Nós iremos para o intervalo. E assim que voltarmos, vamos continuar vendo mais detalhes agora a respeito da ressurreição dessas 2 testemunhas. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Hoje nós estamos aprendendo sobre Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas mártires. E vimos no primeiro bloco que essas 2 testemunhas, elas referem-se ao Antigo e ao Novo Testamento.
Foi Cristo mesmo em João 5:39 que disse que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós devemos julgar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O Novo e o Antigo Testamento, eles testificam de Cristo. Agora, esse livro de Deus teria que dar o seu testemunho por 1260 anos vestidos de pano de saco, ou seja, passando por um tempo de severa perseguição. Nós vimos esse período na história como sendo dos anos 538 a 1798, período exatamente onde houve a supremacia papal. Nesse período, a palavra de Deus foi tirada das pessoas, foi substituída pelas tradições e pelos dogmas. E, finalmente, a besta que se levanta do abismo, que nós identificamos como Satanás, usaria o ateísmo na França para fazer morrer a palavra de Deus. E nós vimos que, por um decreto de assembleia, Deus foi declarado como um ser que não existia. A religião foi abolida da nação e as Bíblias foram queimadas. Esse estado de coisas durou 3 anos e meio. Depois disso, algo aconteceria, ou seja, as testemunhas ressuscitariam, voltariam a dar o seu testemunho. Agora, vamos continuar esse estudo. Se você quer receber em casa uma revista que contém tudo aquilo que estamos apresentando aqui, nós temos um brinde especial da Novo Tempo para você. É a revista Apocalipse. Você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121, repetindo, 0 operadora 12 21 27 3121, e ali deixar os seus dados postais com nossos atendentes. Lembre-se, você tem que ligar em horário comercial. Agora, se você tem acesso à internet, a qualquer momento você pode acessar a nossa página novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai ver ali a arte desta revista, a capa, você clica nela, vai abrir um formulário, coloca os seus dados postais, envie para nós e num prazo de 15 a 20 dias a revista vai estar chegando em sua casa. Aproveita para curtir a página do Bíblia Fácil no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil NT. Obrigado pela sua participação e não deixe de solicitar a sua revista, esse brinde da Novo Tempo para você. Terminamos o primeiro bloco falando que depois de 3 anos e meio, as coisas mudariam na França. E por que mudaram? Porque quando Deus foi tirado da sua Constituição, foi tirado da nação, quando as Bíblias foram queimadas, os franceses emergiram num estado de depravação, violência, que eles nunca haviam testemunhado. E eles tiveram que reconhecer que a religião era necessária ao bem-estar da nação. Pastor Neto. Pastor, o texto ele testifica dessas ocorrências e nós, pelos nossos estudos, nós já vimos algumas dessas ocorrências também nos séculos passados. Quando se fala em Domiciano, em Roma, né, essa tentativa do diabo tirar a palavra de Deus e, na retirada da palavra de Deus, ele colocar as suas crenças, colocar, enfim, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra. Mas a pergunta é, se nesse período dessa tentativa de calar, né, as duas testemunhas que já fomos descobertos, que é o Antigo e o Novo Testamento, o que acontece, né, ou o que vai acontecer a partir desses 3 anos e meio, né, com o advindo, né, essas duas testemunhas elas vão ressuscitar, mas de que forma o povo vai receber, se ele vai receber aberto, se ele vai receber crendo que Deus é o Salvador, se ele vai receber dizendo, olha, esse é o caminho, a verdade, a vida, né? Essa seria a grande questão de hoje. Ok. O que acontece após esse momento? Bom, você mencionou que no passado outros poderes já haviam atacado a palavra de Deus. Só que você se lembra que nos primeiros séculos da história, nós não tínhamos a Bíblia como temos hoje. Existiam os manuscritos, mas eles estavam espalhados em várias partes do mundo. E se alguém quisesse atacar a Escritura, teria que atacar aonde estavam esses manuscritos.
Mas com o advindo da escrita, a Bíblia então, ela começou a ser publicada. E veja, nós temos aí a publicação da Bíblia desde o século XVI, pelo menos. Então, no século XVI, você já tem uma Bíblia impressa. Então, é estas Bíblias impressas que começaram a ser atacadas de uma forma mais veloz. Agora, por que a nação finalmente reconheceu e quais foram os efeitos dessa rebelião contra a palavra de Deus? O iluminismo, ele é contemporâneo desse grande ataque à Bíblia Sagrada. E a principal proposta do iluminismo é que a sociedade ela passou a ser antropocêntrica. O homem, ele tinha capacidade, inteligência para resolver todos os problemas. Essa foi a grande proposta do iluminismo. Só que eles perceberam que não deu certo. Então, esse movimento da França contra a religião, ele teve uma causa. Porque a igreja romana havia dominado por 12 séculos. E nesses 12 séculos que a igreja dominou, ela fez o que bem quis. Então, a França se revoltou contra esse tipo de religião. Uma religião dominante, que estava cegando os povos e os mantendo nos dogmas e nas tradições da igreja. Até certo ponto, a gente tem que concordar com essa revolta. Mas eles foram para um outro extremo, a declaração de que não há Deus. Aí então eles perceberam de que haviam cometido um erro. Então eles voltam atrás, eles revogam a lei da Assembleia, dizendo que Deus não existia. E eles entenderam que a religião era necessária ao bem-estar da nação. Só que eles voltam agora a um tipo de religião não mais igual à da Idade Média. E você vai ter concomitante com esse período alguns avivamentos espirituais que vão produzir movimentos bem próximos da Bíblia. Você depois vai ter os irmãos Wesley, na Inglaterra, João e Carlos Wesley. Você vai ter o puritanismo, você vai ter o movimento anabatista. Ou seja, as pessoas vieram para a igreja agora, crendo novamente na existência de Deus, mas elas agora estavam muito mais próximas da Bíblia. E a religião passou por um reavivamento nesse período. Tanto é que quando chegamos ao século XIX, 1840, o grande movimento milerita, ele vai estar inserido dentro de um segundo reavivamento. Por quê? Porque o primeiro já havia acontecido. Então, isso produziu um reavivamento, na verdade. Agora, essa ressurreição, de fato, como é que nós podemos aplicá-la na história? Dê uma olhadinha para o verso que fala aqui no capítulo 11, versos 12 e 13. Olha o que diz o Apocalipse sobre a ressurreição das duas testemunhas. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. É claro que estamos falando de um simbolismo. O que significa a palavra que estava lançada na praça por 3 anos e meio, morta, não deixaram sepultar os cadáveres, mas agora Deus manda que elas subam. Esse subir aqui não é um literal que a palavra de Deus voltou para ele, mas tem a ver com uma exaltação da palavra. Tanto é que o verso vai dizer, o próximo verso, de que as outras pessoas ficaram sobremodos aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Elas ficaram aterrorizadas. Por que aterrorizadas? Porque a palavra que outrora estava sendo rejeitada, agora passa a ser exaltada. E como nós sabemos que essa palavra foi exaltada? Porque justamente nessa ocasião vão surgir o quê? As sociedades bíblicas. E a sociedade bíblica mais antiga que nós temos no mundo é a Sociedade Britânica, que foi inaugurada em 1804. Depois, em 1816, a Sociedade Bíblica Americana. E quando surgem as sociedades bíblicas, começa a haver a distribuição da palavra de Deus em massa. Então, se no passado nós tínhamos dificuldade para ter um exemplar da palavra, porque ele era muito caro, agora com o surgimento das sociedades bíblicas, esse livro começou a ser produzido em escala. Ele foi barateado.
e todas as pessoas passaram a ter acesso à palavra de Deus. Olha esse dado interessante. Antes de surgir a Sociedade Bíblica Britânica, em 1804, nós tínhamos até então a Bíblia sendo impressa em 15 línguas. Agora, até o ano 2012, nós temos a Bíblia publicada em mais de 2.500 línguas diferentes. Ou seja, aquilo que era somente de 15 povos, 15 línguas diferentes, agora nós temos em mais de 2.500 línguas e dialetos. A palavra de Deus hoje, ela está patente a todos, todas as línguas, em quase todos os idiomas. Só que hoje o cristianismo enfrenta um problema oposto. Se no passado a Bíblia era escassa e as pessoas tinham que lutar para ter acesso a uma página da mesma, hoje o cristão tem acesso a quantos volumes ele quiser, mas ao mesmo tempo nunca tivemos uma igreja tão separada da Bíblia, tão desconhecedora da palavra de Deus. Você deve conhecer muitos movimentos religiosos e igrejas onde todos vão para lá com a palavra de Deus, a Bíblia, mas chega no culto, não há estudo da palavra. A igreja não se envolve no estudo, não se lê, não se pesquisa, se depende de revelação, se depende do dom de línguas, ficam envolvidos no exorcismo, em curas, mas a palavra de Deus não é estudada de forma sistemática, como você acompanha aqui no Bíblia Fácil. Esse é o problema da atualidade. E tem ainda um problema que está chegando, batendo a nossa porta, que é mais sério ainda. A Bíblia está perdendo o crédito, até mesmo nas igrejas. E hoje você tem muitos pastores que acham que a Bíblia não passa de um produto de uma cultura, um livro como qualquer outro. E a Bíblia está deixando de ser referencial de verdade para as pessoas. Aí eu pergunto, se a palavra de Deus não é mais a nossa referência de verdade, aonde está essa referência? Nas mentes pós-modernas, ela não existe mais, porque a verdade deixa de ser absoluta e passa a ser relativa. A minha verdade pode não ser a sua, mas isso é um atentado à religião cristã. Por quê? Porque se cada um tem a sua verdade, ninguém mais está errado. E se ninguém mais está errado, não existe nem mesmo o pecado. E se não existe um pecado, para que precisamos de um Salvador? Então é aí que nós vamos chegar com esse cristianismo liberal. É aí que nós vamos chegar. Porque se a Bíblia deixa de ser referência, ninguém mais sabe o que é certo e o que é errado. Se não existe mais verdade absoluta e nem mais nada errado, eu posso fazer o que eu quiser e eu estarei ainda certo. E se o pecado deixa de ser pecaminoso, se ele deixa de ser um atentado contra Deus, eu não preciso mais de um Salvador. Você percebe como que o diabo hoje está trabalhando para ruir as bases do cristianismo? Todas as vezes que esse livro foi atacado e foi tirado do seu lugar, as pessoas caíram no mais profundo pecado. Você se lembra, por exemplo, do século XVI? Quando Martinho Lutero batalhou para que a Bíblia voltasse a ter o seu lugar, e de fato foi o movimento da Reforma Protestante que reacendeu o princípio sola scriptura, ou seja, só ela é a nossa autoridade. Você está lembrado que Martinho Lutero foi chamado, por causa de seus escritos, até Worms para depor, lá na dieta de Worms? Os amigos de Lutero disseram para ele, você não vá, eles vão te matar. Eles estão esperando você para te matar. E qual foi a resposta de Lutero? Ele disse assim para os seus amigos, ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios na estrada quanto os telhas nas casas, eu lá ficaria, lá estaria e ficaria de pé pela verdade. Um homem que amava a verdade. E quando Lutero chega a Worms, ele coloca a dieta coloca os seus escritos
e ele diante de um tribunal, e perguntam para ele: você renuncia tudo o que você escreveu? Porque se você não renunciar, você vai ser morto. Lutero pede um tempo, estão lembrados disso? Ele pede um tempo para rever. E eles dão tempo, e ele volta por uma segunda reunião. E eles fazem a mesma pergunta: você renuncia todos os seus escritos? E ele diz assim: pode ser que em alguns deles eu ataquei algumas pessoas com muito vigor, mas a menos que eu seja provado pela palavra de Deus aonde eu errei, eu não volto atrás. Eu ficarei de pé pela verdade, e que Deus me proteja. Não precisamos hoje de cristãos assim? Que se importem apenas com a palavra? E se não fosse Frederico o Sábio da Saxônia ter sequestrado Lutero e o levado para o castelo de Wartburg, onde ele ficou protegido dos seus inimigos, eles teriam matado Lutero? Não mataram porque um amigo o ajudou? Hoje é desse tipo de pessoas que nós estamos precisando. Pessoas que fiquem em pé pela verdade, ainda que caiam os céus. Nós não precisamos de ensinadores da palavra que sejam seletistas em suas mensagens, que fiquem dizendo por aí: nós cremos no Novo Testamento e o Velho foi abolido, que isso é inspirado e aquilo não é, que isso nós queremos e aquilo não. Você já ouviu na sua igreja alguém ensinar que o Antigo Testamento foi abolido, que ele não mais tem validade e que nós agora somos os cristãos do Novo Testamento? Repara um detalhe: quando eles vão ensinar a respeito dos dízimos e das ofertas, aonde eles buscam na Bíblia para ensinar dízimo e oferta? Não é em Malaquias? Mas Malaquias não é Antigo Testamento? Quer dizer, o Antigo Testamento foi abolido, mas quando me interessa, eu vou lá buscar. Nós não precisamos desse tipo de professor de Bíblia, que seja seletista, que diga isso aqui vale, isso aqui não. Eles estão se colocando acima dos profetas e acima do próprio Deus que inspirou esse livro do Gênesis ao Apocalipse. Então, ou nós aceitamos esse livro completo como ele é, ou então seu cristianismo é um cristianismo de palha. Ou nós aceitamos todas as verdades bíblicas como verdades vigentes para os dias atuais, ou você está baseando sua fé na ideia de pessoas. E veja, tem muita igreja por aí que está sendo conduzida por líderes que ensinam as coisas da sua cabeça, aquilo que acham que devem ensinar, ou até pretensas revelações que dizem receber do céu. Meu amigo, acorda! A revelação que Deus deu do céu não é para um pastor hoje ou amanhã, ela já está aqui. E se chegar para você alguma revelação que não possa ser provada nesse livro, isso é engano. Sai desse caminho. Outro dia eu estava aí num estado desse nosso Brasil e uma jovem se aproximou para conversar comigo e dizia da sua frustração com o seu pastor. E ela pertencia a uma igreja onde constantemente há as revelações. E ela disse que o pastor dela havia tido uma revelação e dito para ela que ela deveria terminar o seu namoro com um rapaz X. E ela, crendo na revelação, terminou o namoro com um rapaz a quem amava. Pouco tempo depois veio uma segunda revelação: você deve namorar com esse rapaz. O pastor disse para ela. E quem era o rapaz? O filho dele. Ou seja, Deus revelou que ela tinha que acabar o namoro com o rapaz que ela amava e passar a namorar o filho do pastor, porque o Senhor revelou. Aonde está isso na Bíblia? Que tipo de revelação é esse? Você não está entendendo que as pessoas estão esquecendo-se da palavra e voltando apenas para ideias humanas? Por isso o desafio nosso hoje é permanecermos sinceros ao livro de Deus. E a palavra de Deus hoje, ela está sendo exaltada. A Bíblia está sendo distribuída. Agora não adianta se nós não
estudarmos esse livro, se nós não nos apegarmos a ele, se nós não fizermos o por onde entender os princípios e a ética do reino e praticar tudo o que Jesus ensinou para nós. Por isso, Deus preservou miraculosamente Sua palavra para que ela nos conduzisse nos dias atuais. E quando você se deixa levar por esse livro, pelos conselhos que aqui estão, como diz o salmista, né? No Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. É ela que pode nos conduzir nesse mundo tenebroso, onde tantas vozes estão pregando coisas diferentes. Só a palavra pode. Então, amigo de casa, eu quero convidar você a buscar nesse livro todos os dias a vontade de Deus para a sua vida. Pare de escutar essas revelações particulares. Deus, o que Ele queria revelar para você, Ele colocou nesse livro. Não é diferente. A revelação que Deus tem para você está nesse livro. E se alguém vier com uma revelação que não está baseada nesse livro, ou que não pode ser provada por esse livro, não ouça. Saia dessas armadilhas. Por isso Cristo falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a Bíblia tem o poder de libertar você. Nós vamos ouvir agora uma canção e eu queria que você pensasse nisso. Tenho eu sido um fiel cristão à palavra? A palavra tem lugar na minha vida? Eu estou dedicando tempo todos os dias para ela? Pense nisso.
mude o que sou neste momento. O Espírito Santo não só inspirou a palavra de Deus, como ele trabalha também hoje no nosso coração. Todas as vezes que nós paramos para ler esse livro, nós podemos contar com o seu auxílio. Por que esse livro, a palavra de Deus, nunca deixará de ser referência para os verdadeiros cristãos? Porque nenhum outro livro da Bíblia pega um homem ébrio e transforma num pai responsável de família. Nem outro livro sobre a face da terra tem poder de pegar um homem adúltero e transformá-lo num esposo fiel. Nem outro livro da Bíblia tem o poder de transformar uma prostituta numa amorosa mãe e numa leal esposa. Nenhum outro livro tem o poder de pegar uns jovens na sarjeta das drogas e fazer dele um cidadão decente. Nenhum outro livro tem o poder de pegar alguém em profunda depressão, se sentindo a escória da sociedade, e enchê-lo de dignidade e fazê-lo entender que ele é um príncipe e uma princesa no reino dos céus. Nenhum outro livro tem o poder de mostrar um mundo que haverá perfeita justiça, bem diferente do mundo que hoje nós conhecemos. Nenhum outro livro apresenta um futuro tão positivo, tão feliz, quanto que esse livro ensina, onde todos nós seremos iguais, nunca mais haverá classes sociais, não haverá desigualdades sociais, nunca mais haverá fome, morte, choro, pranto ou dor, nunca mais as lágrimas rolarão. Nenhum outro livro apresenta isso. É por isso que esse é o livro de Deus, um presente para a humanidade, um manual, um código de ética, um livro que nos ensina a ética do reino. Ele deve ser um livro especial para todos nós. Não apenas estar aberto no Salmo 91 em nossas salas, mas estar aberto todos os dias nas cabeceiras de nossas camas. Leitura diária, contato diário com a palavra. É isso que nós precisamos para estar de pé nos momentos finais da história. E se você quiser agora fazer um compromisso com Deus e a partir de hoje dedicar algum tempo todos os dias para ouvir a palavra de Deus, eu quero orar por você. E você que está em casa, se você tem no coração o desejo de a partir de hoje, todos os dias, dedicar um tempo também à oração e ao estudo desse livro, eu quero orar com você. Ore comigo. Pai, ajuda-nos na correria do dia a dia, reservarmos tempo para esse livro. Precisamos ouvir todos os dias a Tua voz. Precisamos ser guiados e conduzidos pelo Senhor num mundo que é tão conflitante, tão confuso. Por isso precisamos da Tua ajuda. Nos abençoa, Pai, e ajuda-nos a estabelecermos um sistema de valores que coloque a Tua palavra em primeiro lugar. Por Cristo nós te oramos. Amém. Semana que vem nos vemos para mais um tema do Bíblia Fácil. Eu espero por você. Até lá.